este webinar. Em primeiro lugar, agradeço ao Francisco por fazer esta apresentação, que eu considero bastante interessante para os alunos de licenciatura em Engenharia Informática em particular, mas também para os alunos em geral terem contacto com as diferentes formas da inteligência artificial. Em primeiro lugar, apresentar o Francisco Mesquita, que foi nosso aluno turma de 2021 de Engenharia Informática. Foi meu aluno no caso de uma disciplina em que abordávamos, portanto, o Machine Learning em tópicos avançados de base de dados. Atualmente, neste caso, o Francisco está a trabalhar numa empresa em que presta serviços exatamente nesta área, na área da inteligência artificial. Dizer que foi nosso aluno e tirou licenciatura em Engenharia Informática, depois fez mestrado em também Engenharia Informática na especialidade de Análise de Dados. Tem trabalho científico desenvolvido com provas dadas e publicados em revistas internacionais indexadas, muito relevantes neste setor, e portanto agradeço, e não é todos os dias que temos a oportunidade de ter uma palestra dada por alguém que está no ativo, que é um problema também que a academia deve visar resolver, é efetivamente atualizar-se e que o que nestas áreas de tão grande evolução, por vezes é complicado manter o status quo, considerando que há tempos diferentes na indústria e na academia. Normalmente a indústria evolui muito mais rápido, adapta-se muito mais rápido à mudança do que os próprios contextos académicos. Isto é importante, porque há que, ainda para mais no ensino politécnico, há que existir essa preocupação em adaptar aquilo que é lecionado com aquilo que é efetivamente utilizado no mercado de trabalho. Bem, agradeço novamente ao Francisco e podemos, neste momento, iniciar a sua apresentação. Portanto, vamos manter isto de forma informal. No final ou a meio, conforme for a sessão, vamos permitir a quem está na audiência fazer algumas questões. Não muitas, porque não vamos ter muito tempo, mas algumas que sejam pertinentes, sejam esclarecidas. Pronto, agora dou a palavra ao Francisco para iniciar a sua apresentação. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer desde já a apresentação. É verdade, fui aluno recentemente na EstGo e é um gosto estar aqui hoje a fazer esta apresentação para uma instituição que tanto apreço tenho, não só aluno como professor também recentemente. Talvez alguns de vocês estejam a ver esta apresentação me reconheçam. Sejam bem-vindos, espero que gostem da apresentação. Vou tentar mostrar um pouco daquele que é o fascinante mundo da inteligência artificial. Há muito para mostrar. O objetivo da apresentação hoje apenas é dar um overview de tudo aquilo que há e, tal como o professor Gonçalo disse, tentar fazer a ligação daquele que é aquilo que vocês vão aprender ou já aprenderam na universidade e depois aquelas que são as aplicações em contexto mais prático, em produção de inteligência artificial. Tentar fazer esta ponta, esta ligação e dar-vos uma apresentação geral dos conceitos, de inteligência artificial. O que vamos falar aqui hoje começa primeiro em perceber como é que chegamos àquilo que é a inteligência artificial hoje em dia. Todos vocês já ouviram falar de ChatGPT, já ouviram falar de inteligência das LLM, já ouviram falar de múltiplas aplicações de inteligência artificial, mas talvez poucos conhecem o caminho feito até chegarmos até aqui. E é fundamental. Não conseguimos perceber o que temos atualmente se não conseguimos perceber a origem, do conteúdo em si. Depois vou abordar um pouco a diferença entre a aprendizagem clássica e a aprendizagem deep, a diferença entre programação, aquilo que vocês lidam todos os dias, e aquilo que depois é aplicações de inteligência artificial, programação clássica e aplicações de machine learning e deep learning. Para o final da apresentação, irei abordar tanto os ramos como as aplicações da inteligência artificial, os diversos ramos, e dar inúmeros exemplos de aplicações, algumas desenvolvidas por mim, algumas que vou vendo e achei interessante de colocar aqui. E já no final, farei aqui uma pequena reflexão se aquilo que nós temos atualmente se é o objetivo final da inteligência artificial e também dar aqui um pouco
digamos, encorajar-vos a verem mais e a aprenderem mais sobre aquilo que temos e aquilo que poderá ser o futuro, se calhar algumas áreas de investigação que vocês até podem prosseguir no futuro. Portanto, onde é que tudo começou? Tudo começou nos inícios dos anos 50, 1950, quando diferentes cientistas se juntaram e consideraram a possibilidade de termos máquinas com pensamento ou capacidade intelectual parecida a humanos. Um desses cientistas foi nada mais nada menos que Alan Turing. Provavelmente vocês conhecem, uma pessoa muito importante, quer na área da matemática, quer na área da informática, muito para a área também de inteligência artificial. E Alan Turing propôs uma questão muito simples: podem as máquinas pensar? Esta questão foi apresentada no seu famoso artigo, que eu recomendo a todos que leiam. Todo o material que está aqui apresentado, ele será também, está nas referências e depois esta apresentação será também partilhada. Ele apresentou esta pergunta no seu famoso artigo Computing, Machinery and Intelligence. E, passado poucos anos depois desta conferência, surge o termo inteligência artificial. Foi oficialmente introduzido na Conferência de Dartmouth, em 1956, por John McCarthy. Podemos assim dizer que oficialmente esta foi a pessoa que criou o termo, embora ele já tenha sido usado de formas não oficiais anteriormente. O que Alan Turing propôs na tal conferência em 1950 foi uma forma de avaliarmos se as máquinas podem ou não pensar. E essa forma consiste em uma experiência para testar a capacidade de uma máquina apresentar ou não comportamento inteligente indistinguível de um humano. Basicamente, o jogo da imitação, ou imitation game, consiste em um interrogador que comunica com dois participantes. Um deles é humano, outro deles é uma máquina. Se o interrogador não vê quem escreve o quê, e os participantes escrevem um texto. Se o interrogador não for capaz de distinguir o texto da máquina do texto humano, então podemos admitir que a máquina foi capaz de pensar. Isto porquê? Porque a pessoa que está a avaliar o texto não consegue distinguir que aquilo foi escrito por uma máquina e não por uma pessoa humana. Isto era a base do conceito, e como vocês devem imaginar, isto foi. eh, o teste foi ultrapassado recentemente por nada mais, nada menos que o ChatGPT, como acredito que todos vocês conhecem, e criou-se aqui uma dúvida. Então, podemos afirmar que as máquinas conseguem pensar? Sim, não. Apesar das LLMs, como o ChatGPT, terem quebrado ou terem batido o teste, os cientistas ainda continuam a debater se isto realmente é uma capacidade de raciocínio. E a minha resposta para isto vai no mesmo sentido. Depende muito como nós definirmos a questão do pensamento, o que é pensar, mas no fundo, o que esse tipo de modelos faz é uma cópia daquilo que é os seus dados de treino, ou seja, os textos que nós colocamos lá, e portanto eles não fazem um pensamento da mesma forma que nós. Enquanto nós conseguimos criar ideias inovadoras, o ChatGPT e outro tipo de modelos apenas consegue criar ideias a partir de dados já existentes que foram inicialmente criados por nós, ou seja, apesar do teste ser batido, eu considero que a pergunta ainda não foi ultrapassada, ainda faz sentido ser colocada, e há um longo caminho ainda para que podemos afirmar de forma concreta, que as máquinas são capazes de pensar. Mas desde o teste de Turing até esta meta ter sido batida, há um longo caminho pela frente. E esse caminho é aquilo que eu vos quero mostrar. É os diferentes marcos históricos que tivemos até chegarmos ao que temos atualmente, de forma a que vocês tenham uma ideia daquilo que realmente é inteligência artificial e não pensem que inteligência artificial apenas e só LLMs e o ChatGPT e outro tipo de modelos de conversa que temos hoje em dia. Inicialmente, e aquilo que é uma das criações mais importantes para a inteligência artificial é o Perceptron. E o que é o Perceptron? O Perceptron nada mais é do que uma função.
O perceptron é o bloco fundamental daquilo que nós temos hoje em dia, daquilo que é uma rede neuronal, irei abordar mais à frente com mais detalhe. Mas o perceptron, de uma forma muito simples, e eu não estou à espera que vocês percebam tudo o que está aqui, mas de uma forma muito simples, é um conjunto de inputs. A cada input está um peso associado. Depois, esse peso e esses inputs eles são multiplicados e depois posteriormente somados e no final, dependendo do resultado, nós podemos ter um output positivo ou um output negativo. Ou seja, é uma função que entram determinados valores e no final pode sair 0 ou 1. De forma muito simples, o perceptron é mais simples que temos, e este aqui, especialmente em 1956, era desse estilo. É um conjunto de inputs e um output de 0 ou 1, dependendo do resultado que tivermos na função. Em 1966 há o aparecimento do primeiro chatbot, o chatbot Elisa. Um, Este chatbot era muito, muito simples, como devem imaginar. No fundo utilizava keywords apenas. Eram regras programadas, pré-programadas, muito diferente das LLMs que temos hoje em dia. Como podem ver, o caminho da Eliza até chegarmos ao ChatGPT foi enorme. Desde o teste, da definição do teste de Turing, até à criação da Eliza e depois diferentes sistemas até chegarmos àquilo que são os modelos, os chatbots atuais, como o ChatGPT, o Gemini e por aí afora. Aquilo que eu vos queria mostrar agora, e deixem-me só puxar aqui para a tela, era exatamente este sistema em funcionamento. Portanto, por um lado, nós temos o sistema da Eliza. Eu acredito que vocês consigam ver. Ela está um pouco pequeno no terminal. Não sei se há algum problema na visualização. Mas no fundo, se vocês perguntarem a um sistema como o Eliza, por exemplo, What is AI? E eu vou utilizar inglês porque este sistema era muito limitado. Até em inglês não percebia muito bem, então se formos aqui tentar falar em português seria extremamente mais complicado. Se nós perguntamos, a resposta até faz sentido, mas se brincarmos um pouco mais, aqui estava a perguntar porque é que eu perguntei o que é a inteligência artificial. Se brincarmos um pouco mais e dissermos porque quero saber, uh, continua a fazer sentido a resposta. No fundo, estava a perguntar se esta é realmente a razão. Eu vou continuar a conversa. E este tipo de output vocês conseguem-no sempre. Sempre que vocês fizerem estas perguntas na mesma ordem que eu fiz, o output que vocês obtêm é exatamente o mesmo. Portanto, até faz sentido em termos de conversa, mas percebe-se que é pré-programado. Ou seja, eh, consegue detectar determinadas keywords e o output é baseado nessas keywords. Enquanto se vocês, por exemplo, utilizarem sistemas de, de inteligência artificial, qualquer LLM vos dá isto. Eu aqui estou a utilizar uma LLM diferente do ChatGPT, que é mais utilizada. Mas se vocês perguntarem isto a qualquer sistema de inteligência artificial hoje em dia, já obtêm um output que faça sentido. Portanto, como podem ver, a diferença de 1966 para hoje em dia é completamente. Percebe-se perfeitamente e não há como negar a evolução que houve. Voltando aqui à nossa apresentação, em 1980 há um novo marco, o final do primeiro inverno da AI, AI Winter. O que é que isto significa? Ao longo da história, a inteligência artificial teve duas épocas de inverno, digamos assim, que são duas épocas onde pouco ou nenhum avanço houve. A primeira é entre 1974 e 1980, ou seja, termina aqui. A segunda é entre 1987 e 1993. É algo interessante porque são períodos de tempo em que a inteligência artificial estava a ser um pouco desacreditada e não tínhamos qualquer avanço científico. E portanto, aqui em 1980 vimos o final do primeiro inverno com a criação de sistemas especializados. Sistemas especializados nada mais é do que
qualquer tipo de programa que você desenvolver hoje em dia. Só que isto na altura era muito mais complexo. Na altura nós temos um sistema de regras baseado em determinados dados, era considerado inteligência artificial. Diferente do conceito que nós temos hoje em dia, porque nós hoje em dia temos um conceito em que normalmente envolve aprendizagem, envolve inferir as regras. Na altura, esse tipo de sistemas tinham as regras pré-programadas, tinham uma base de conhecimento, que podia ser ou não uma base de dados, e tinham uma interface do utilizador, e eram muito específicos para determinados domínios. E no fundo, isto criou diferentes tipos de aplicações que na altura eram bastante interessantes. Em 1997, já passado o segundo inverno da inteligência artificial, tivemos a primeira demonstração do potencial da inteligência artificial para o mundo. Até agora tinha sido algo muito dentro da comunidade científica, avanços muito centrados nas questões mais técnicas, e aqui tivemos uma demonstração ao público em geral. Portanto, na altura, Garry Kasparov era o campeão mundial de xadrez e foi derrotado por uma máquina que na altura era chamada Deep Blue, sendo o xadrez considerado um jogo já na altura bastante complexo, que requeria bastante pensamento estratégico, avaliação, capacidade de decisão. Mas este tipo de sistema, em 1997, ainda não utilizava machine learning para aprender com os dados. Ainda não utilizava, ainda não tínhamos definido o conceito de aprendizagem como nós hoje temos. Ao invés, era baseado em experiência de xadrez pré-programada, pesquisas brute force, funções de avaliação a cada jogada. Era um sistema muito mais programático, com a parte mais matemática e estatística do xadrez inferida e programada pela pessoa e não pela máquina em si. Ahm, Claro, não deixava de ser inteligência artificial e não deixava de entrar nos contornos de inteligência artificial nesta altura. No mesmo ano, tivemos algo bastante importante. Vocês podem procurar definições de machine learning e vão encontrar dezenas de definições diferentes, mas aquela mais amplamente aceita na comunidade científica é dada por Tom Mitchell, que definiu machine learning como o estudo de algoritmos de computação que que conseguem aprender dos dados. E isto é muito importante, porque esta definição mudou muito aquilo que foi a investigação no ramo da AI. Ou seja, a partir deste momento, toda a investigação feita no ramo de AI ficou muito mais voltada para a pragmática dos dados, a importância dos dados neste tipo de algoritmos. Isto causou bastantes avanços nos anos seguintes, porque tivemos diferentes algoritmos criados com base nos dados e não algoritmos para, no fundo, gerar ou não utilizar estes dados. No fundo, agora os algoritmos criados iriam tentar adaptar-se aos dados e aprender dos dados. Em 2011, tivemos outro marco interessante. Atenção que entre 1997 e 2011 houve bastantes avanços em diferentes áreas. Aqui tentei escolher aqueles que achei mais interessante e mais importantes. Em 2011 tivemos outra demonstração ao público da capacidade da inteligência artificial. Desta vez, em vez de ter sido em xadrez, foi no Jeopardy. Provavelmente muitos de vocês conhecem o jogo, mas é diferente do xadrez. Isto é um jogo de cultura geral, um jogo de perguntas e respostas. Isto era um sistema massivo. O computador que alimentava este sistema era enorme, ocupava metade da sala. Este sim já utilizava inteligência artificial, processamento de linguagem natural. Já foi uma boa demonstração daquilo que podia ser o futuro da inteligência artificial. E algo bastante interessante é que na altura a IBM quis utilizar este sistema que ganhou o concurso do Jeopardy e quis e prometeu utilizar este sistema em diferentes áreas, em áreas como a saúde, como o negócio, científicas. O problema é que este modelo foi tão pensado para ganhar este programa que depois a IBM simplesmente não teve capacidade de generalizar o modelo para outros contextos. E isto é muito importante, porque isto é um problema não só desta inteligência artificial,
mas de muitas aplicações de inteligência artificial que tivemos ao longo dos anos. Elas são muito boas a fazer determinada coisa, mas depois é muito difícil de generalizar para outro tipo de problemas. Em 2012, começou então a revolução do Deep Learning. E porquê? O que é e porquê? O Deep Learning, no fundo, é a inteligência artificial que tenta imitar os comportamentos e a forma como nós pensamos. Nós pensamos através do nosso cérebro. O nosso cérebro é constituído por neurónios. Os neurónios comunicam entre si, ativando ou não ativando, tendo em conta determinadas ações. E as redes neuronais, que são a base do ramo de Deep Learning, foram criadas e são essenciais para este contexto. Reparem, as redes neuronais é um algoritmo que já existia há muitos, muitos anos. Só que, porque é que elas explodiram em 2012? Basicamente, estamos a começar a ter muitos dados gerados. Com a explosão de dados e da geração de dados e da forma de guardar os dados e tudo centrado nos dados, nós tínhamos agora muitos dados para treinar esse tipo de algoritmos. E, portanto, a partir daqui surgiu o ramo de Deep Learning, ou reforçou-se, e temos então capacidade para ter esse tipo de abordagens. É difícil de vos explicar o que é redes neuronais em tão pouco tempo como temos, mas quero apresentar-vos aqui um pequeno vídeo que tenta explicar os principais componentes em apenas um minuto. Ahm, Espero que estejam atentos e que percebam. Imagine a neural network as a kind of black box, which takes one or multiple inputs, like the sensors of a self-driving car, processing them into one or multiple outputs, like the controls for that car. The neural network itself consists of many small units called neurons. These neurons are grouped into several layers. Neurons of one layer interact with the neurons of the next layer through weighted connections, which really are just connections with a real valued number attached to them. A neuron takes the value of a connected. Isto tem aqui legendas. Não sei se vocês. Se já tinha sido melhor. Ok. Neuron. Imagine a neural network as a kind of black box, which takes one or multiple inputs, like the sensors of a self-driving car, processing them into one or multiple outputs, like the controls for that car. The neural network itself consists of many small units called neurons. These neurons are grouped into several layers. Neurons of one layer interact with the neurons of the next layer through weighted connections, which really are just connections with a real valued number attached to them. A neuron takes the value of a connected neuron and multiplies it with their connection's weight. The sum of all connected neurons and the neuron's bias value is then put into a so-called activation function, which simply mathematically transforms the value, before it finally can be passed on to the next neuron. This way the inputs are propagated through the whole network. That's pretty much all the network does. But the real deal behind neural networks is to find the right weights in order to get the right results. This can be done through a wide range of techniques, such as machine learning. However, that's a topic for another minute. Como puderam ver, vários conceitos base das redes neuronais, como o neurónio, como as ligações, os pesos, como a função da ativação, input, output. Se ligarem estes conceitos agora àquilo que eu apresentei lá atrás, no caso o perceptron, o que vocês têm aqui representado como um neurónio é um perceptron. Claro que um perceptron era algo muito simples, com uma função de ativação binária, ou seja, podia ser 0 ou 1. No caso das redes neuronais, hoje em dia, as funções de ativação são bastante mais complexas, mas a lógica por detrás dos neurónios é a mesma que apresentei no perceptron. E o perceptron é um algoritmo de 1956. Ou seja, todo este caminho, até chegarmos, neste caso, a 2012, é importante. Aquilo que foi criado em 1956 e antes do ano 2000, só não teve o impacto que tem hoje em dia porque não havia a quantidade de dados que nós produzimos hoje em dia. E, portanto, é isso que nos leva a este surgimento e a este
tornar popular os modelos de Deep Learning. Não podemos falar de redes neuronais sem falar de algo que mudou completamente o ramo da inteligência artificial. Algo também criado antes de 2012, mas muito subaproveitado porque não tínhamos a quantidade de dados necessárias. Que é, no vídeo atrás vocês perceberam os fundamentos e os blocos principais de uma rede neuronal. Mas há uma coisa que ele diz muito importante. Para se conseguir treinar uma rede neuronal de forma a fazer determinada tarefa, é preciso ajustar os pesos. Mas como é que nós ajustamos esses pesos? Através de um algoritmo que se chama Backpropagation Algorithm. Isto é um algoritmo que, no fundo, é o responsável por treinar as redes neuronais e eu quero vos mostrar aqui uma simulação muito rápida de como o algoritmo funciona. Portanto, nós temos uma rede neuronal, não interessa o objetivo da rede neuronal. O que interessa é que vocês percebam que isto é uma rede neuronal, isto, os quadrados representam os neurónios e têm as diferentes ligações. Se nós simularmos uma rede neuronal, o treinar de uma rede neuronal, para reconhecer este padrão de dados, não se preocupem em perceber muitos detalhes do que está aqui, mas imaginem só que este processo é o processo da rede aprender e vocês percebem que a rede está-se a começar a ajustar ao padrão dos dados. Mas como é que isto acontece? Como é que uma rede que não sabe absolutamente nada sobre os dados consegue se ajustar a um padrão de dados? Ou seja, como é que acontece o treino de uma rede neuronal? Aquilo que vocês veem aqui, o número de epochs, de épocas, eh, no fundo é as iterações de treino. Vamos ver o que é que aconteceu na última iteração. Vocês percebem que a rede gerou determinado número, criou o resultado e depois, deixem-me colocar de novo, ela gerou determinado resultado e depois voltou para trás. Este voltar para trás é aquilo que nós chamamos backpropagation, o algoritmo de backpropagation. No fundo, o que a rede fez foi, ela gerou um output, percebeu, comparando com os dados que nós lhe fornecemos e o output que nós também lhe fornecemos, comparou aquilo que devia ser o resultado com aquele que foi o resultado, transformou isso em termos matemáticos numa função que nós chamamos a função loss, percebeu o erro, ou seja, erramos por x, e esse valor que erra, ele é propagado para o input. Ou seja, isto é o input, isto é o output, e nós precisamos de reajustar os pesos no input para que depois o resultado a seguir seja diferente. É este vai e vem nas redes neuronais que permitem que elas, no fundo, aprendam. Eu sei que isto pode ser muito complexo para se perceber com apenas uma demonstração. Vocês vão, para os alunos de informática, vão estudar este algoritmo, mas pronto, apenas esta visualização para vocês terem uma noção de como é que o algoritmo funciona, pelo menos a nível mais abstrato. Não só as redes neuronais, como vos apresentei, foram criadas, mas foram criadas diversas variações de redes neuronais. O fundamento é sempre o mesmo, mas a sua aplicabilidade e o seu funcionamento vai alterando. Por exemplo, o que vocês estão aqui a ver são redes neuronais para detecção de imagem, mais aplicadas para imagens, que eu vou também mostrar um pouco como elas funcionam. Não vou explicar, não vou entrar muito a fundo porque é demasiado complexo para apresentarmos aqui em tão pouco tempo, mas no fundo o que vocês estão a ver é uma rede neuronal onde tem o input e tem o output. Vejam que o input neste caso é a foto de uma chávena de café nas várias cores, RGB, red, green, blue, e através da rede neuronal, que aqui é uma rede neuronal convolucional, ou seja, já é uma variação da rede neuronal que vos mostrei há pouco, no final têm uma certa percentagem de certeza em como é uma chávena de café. Mas não só. Têm alguma percentagem de certeza em como é uma laranja. Ou seja,
todos nós olhamos para aqui e percebemos que isto é uma chávena de café. Mas uma rede neuronal não funciona da mesma forma. Há sempre uma percentagem associada, uma percentagem de certeza associado a um resultado. Para além das CNNs ou das redes convolucionais, foram também temos outras arquiteturas. Temos, por exemplo, arquiteturas de geração de dados, aquilo que nós hoje conhecemos como que nós vemos hoje em dia como aqueles modelos que geram imagens, ou os modelos agora da OpenAI que geram vídeos, ou o próprio ChatGPT que gera texto. Tudo começou com a arquitetura das GANs, as Generative Adversarial Networks, que eu vou também passar a mostrar. Não há necessidade de tentarem perceber a fundo o que está aqui a acontecer, mas no fundo, isto é um modelo bastante interessante. Nós temos um modelo que gera dados e um modelo que tenta discriminar se estes dados são reais ou gerados. Ou seja, nós temos dados reais e dados gerados por um modelo. E temos um modelo a tentar distinguir entre os dados reais e os dados gerados. Isto é como se fosse o jogo do gato e o rato. Por um lado, nós temos o modelo que gera dados a tentar enganar o discriminador, enquanto que o discriminador está a tentar perceber se os dados são reais ou se são gerados pelo outro modelo. No fundo, é uma luta constante entre o gerador e o discriminador, e no final, aquilo que ganhamos com isto tudo é que conseguimos gerar dados muito semelhantes aos originais, mas ligeiramente diferentes. Ou seja, criamos conteúdo de certa forma original. Para além das capacidades da revolução de Deep Learning, e como resultado tivemos uma capacidade destes modelos de processar a informação, de resolverem problemas, e em 2016 algo mesmo muito impressionante aconteceu, neste caso pela DeepMind, que ganhou ao campeão mundial de AlphaGo. AlphaGo que é considerado o jogo mais complexo que existe. Só para terem noção, tem mais de 100 mil possíveis jogadas de abertura. Eh, por exemplo, no xadrez tem 400. A diferença de complexidade é abismal. E tivemos uma inteligência artificial que foi capaz de derrotar uma pessoa humana, e mais uma demonstração da capacidade desse tipo de modelos. Este modelo em concreto, que derrotou o campeão de AlphaGo, é um modelo já com técnicas bastante avançadas, já mistura diferentes técnicas. Uma delas, que vocês veem aqui na imagem, o ponto A, o self-play, é eh, o próprio sistema jogou contra ele próprio. No fundo, por ordem do que aconteceu, foi o seguinte: o AlphaGo, foram mostrados milhares de jogos de especialistas ao AlphaGo, ou seja, ele treinou com esses jogos. Depois de aprender com os jogos dos especialistas, o AlphaGo começou a jogar contra si próprio. Ou seja, o próprio sistema contra si próprio durante milhões de iterações, até aperfeiçoar e saber o que fazer tendo em conta determinada jogada. Qualquer que fosse a circunstância, este modelo já tinha visto e já sabia o que fazer. Ou seja, quando jogou contra uma pessoa com uma capacidade de processamento menor, embora com uma capacidade de raciocínio maior, mas o processamento de informação é muito menor, enquanto que esse tipo de modelo conseguia processar informação numa quantidade estratosférica muito rápido, nós não somos capazes disso, e essa desvantagem fez com que, no caso, a pessoa perdesse contra a máquina. Em 2018 começamos a ver alguma revolução no mercado de veículos autónomos. A Tesla introduziu o Autopilot em 2015, mas em 2018, e por isso é que eu coloquei 2018, tivemos algo bastante interessante que foi. Tivemos o. Eu não sei se vocês acompanharam isto, mas não só a Uber testou táxis autónomos em Pittsburgh, mas também tivemos a primeira companhia a oferecer viagens totalmente autónomas no Arizona, embora em áreas muito específicas, em áreas muito curtas, mas como vocês acompanham, é algo que tem crescido bastante e que provavelmente será um futuro não muito longínquo também da inteligência artificial.
Em 2022, portanto, aquilo que já vos é mais familiar foi o surgimento e o. Eu não diria bem surgimento, porque em termos de surgimento, como vos mostrei, já foi há algum tempo, mas o explodir da inteligência artificial generativa eh, ao público. Muito por causa do ChatGPT, mas depois do ChatGPT já surgiram diferentes modelos de geração de texto, imagem, vídeo, tudo e mais alguma coisa. E o que é Generative AI? Bem, mais fácil do que vos explicar o que é Generative AI é perguntar aos modelos de Generative AI o que é efetivamente Generative AI. E portanto eu fui fazer isto. Eu fui perguntar a 6 modelos diferentes o que é que eles diziam, sobre, qual era a definição deles sobre Generative AI ou a inteligência artificial generativa. E basicamente, embora as respostas sejam ligeiramente diferentes, como é normal, e vão ser sempre, eh, o consenso geral desse que estes modelos dão é que se cria conteúdo. É algo que se cria conteúdo. Porque até termos inteligência artificial generativa, a inteligência artificial não criava conteúdo. Classificava, agrupava. Agora, criar algo original a partir de algo já existente, tirando algumas aplicações muito específicas, não era feito. E com o surgimento e o boom de Generative AI, isso começou a acontecer e como podem ver aqui a definição, as 6 definições diferentes são todas à base de criar conteúdo. Passemos agora à segunda parte da nossa apresentação. Qual é que é então a diferença entre aprendizagem clássica e aprendizagem deep? É muito simples. Aquilo que nós chamamos de aprendizagem clássica ou machine learning engloba diferentes modelos. Aqui têm uma representação dos modelos que existe, tanto de machine learning como de deep learning. Não se precisam de preocupar muito com o que está aqui, que não devem conhecer. Também não é muito relevante, mas basicamente são os diferentes tipos de algoritmos de machine learning e de deep learning. Qual é que é a diferença? A diferença é muito simples. Nós tivemos inicialmente sistemas de computação baseados em regras e nós definíamos essas regras. Quando vocês estão a programar um sistema, não interessa muito o objetivo, mas qualquer sistema, vocês definem determinadas regras para chegarem a um determinado output. Quando utilizam machine learning, é, no fundo, essas regras, a única coisa que vocês têm que fazer é transformar, vocês têm que ter dados, transformar esses dados de maneira a que beneficie o algoritmo, e depois utilizar o algoritmo, e o algoritmo já vai inferir as próprias regras em si. E quando utilizam Deep Learning, e essa que é a diferença para o Machine Learning, eh, não precisam de trabalhar tanto esses dados e podem utilizar uma quantidade de dados muito maior porque os algoritmos estão preparados para isso e não só estão preparados, como beneficiam disso, como podem ver aqui pelo gráfico, à medida que a quantidade de dados aumenta, a performance dos modelos de Deep Learning. Isto aqui é uma abstração completa, nem sempre é assim, depende também do problema, mas geralmente os modelos de Deep Learning beneficiam da quantidade de dados, enquanto os modelos tradicionais de Machine Learning acabam por, com a quantidade de dados, estagnar ou muitas vezes até piorar. É importante relembrar que a diferença entre Machine Learning e Deep Learning está no algoritmo utilizado. Os modelos Deep Learning utilizam tudo soluções baseadas em redes neuronais, como já apresentei, enquanto os modelos de Machine Learning são modelos muito mais estatísticos, muito mais matemáticos. Um, de, a sua base por si só já é diferente. A diferença, quando vocês eu percebo que possam não perceber exatamente quando falamos aqui em machine learning a diferença para aquilo que já existia, que era a programação tradicional e ainda existe. Mas no fundo, quando nós utilizamos programação tradicional, nós definimos aquilo que são os nossos dados e definimos o nosso programa. E depois temos um computador que processa, compila e dá-nos um output. Quando utilizamos machine learning, nós temos os nossos dados e nós definimos aquilo que é o output. Ou os dados estão normalmente associados a um output. E depois o computador ou uma máquina, vai inferir o programa. Ou seja, o paradigma é diferente. Nós não queremos definir as regras, mas queremos sim que estas sejam inferidas por o algoritmo de inteligência artificial. Como eu falei, em programação tradicional, nós temos, por exemplo,
e isto é um exemplo concreto, podemos definir as transações e as regras, e depois o computador vai nos dizer se é fraude ou não, de acordo com as regras que nós definimos. Enquanto se utilizarmos machine learning para o mesmo problema, detecção de fraude, a única coisa que nós precisamos é das transações e a indicação de cada transação se é fraude ou não, e o computador, a partir disso, vai inferir as próprias regras. Ou seja, o paradigma é sempre diferente, e geralmente, como conseguem imaginar, é muito difícil alguns problemas de definir as regras. Por exemplo, a detecção de fraude é um deles. Existem imensas regras que vocês podem definir e nunca será efetivamente hum, real aquilo que vocês definem. Aqui um exemplo muito concreto do problema anterior, mas aplicado a uma rede neuronal. Por exemplo, se fosse numa rede neuronal, aquilo que vocês forneciam como input era os dados, ou seja, o valor do asset, o histórico e por aí afora. E depois, no final, aquilo que seria o output era a previsão de, ok, isto é uma transação fraudulenta, isto é uma transação genuína, isto necessita de review adicional, etc, etc. E tudo aquilo que acontece por ali no meio, no fundo, aquilo que nós podemos imaginar como uma black box, é aquelas funçõezinhas a trabalhar conectadas umas às outras que vão disparar se tiverem determinado valor, que não vão disparar se não tiverem determinado valor. No fundo, é tentativa de simulação daquilo que é a maneira como nós pensamos. Ou seja, a ativação de neurónios, dependendo do valor que entra como input, e por aí fora. Bem, agora que já vos apresentei um pouco daquilo que foi a história e daquilo que é as diferenças entre aprendizagem clássica, programação tradicional, machine learning, deep learning, quero-vos apresentar os métodos e as aplicações, porque nada disto interessa se depois nós não tivermos finalidade para este tipo de algoritmos. Antes de avançarmos, referir apenas que já fui referindo ao de leve, mas temos múltiplas formas de aprender. A inteligência artificial pode aprender de diversas formas, desde classificação, ou seja, darmos um tipo de dado e a inteligência artificial dizer-nos se pertence a isto ou se pertence àquilo, se é isto ou se é aquilo. Regressão, que no fundo acaba por ser a mesma coisa que a classificação, mas estamos a falar em dados numéricos. Imaginem, por exemplo, que querem prever o preço de uma casa daqui a 5 anos. São dados numéricos que geralmente entram numa categoria diferente. Depois temos problemas de clustering, e os problemas de clustering, normalmente nós não sabemos o output, nós temos os dados, mas não sabemos se estes são maçãs, se estes são peras. Pensem, por exemplo, se quiserem classificar frutas, mas não sabem o nome delas, este é o tipo de algoritmos a utilizar, porque este algoritmo ele analisa as características e agrupa os vários tipos de dados de acordo com as características. E temos uma área que é chamada de Reinforcement Learning, e esta área é muito interessante, eu vou mostrar alguns exemplos, que é nós não definimos praticamente nada, nós apenas definimos no fundo temos um agente num ambiente e definimos uma função de recompensa, ou seja, é quase como quando vocês estão a treinar o vosso cão. Ele faz uma determinada ação, vocês dão uma recompensa. Se a ação for negativa, vocês dão normalmente uma recompensa negativa ou não dão a recompensa positiva e por aí afora. Eu vou mostrar alguns exemplos que vos vai ajudar a perceber melhor esta pragmática. Aqui estão exemplos de métodos de inteligência artificial, desde métodos generativos, desde métodos de análise de séries temporais, análise de imagem, muita coisa só para terem uma noção de que isto são métodos de deep learning, atenção, é tudo métodos derivados ou com na sua base redes neuronais. E para vocês terem uma noção que existe muita coisa. Existe mesmo muita coisa que tem como base o mesmo conceito, mas que depois altera dependendo do objetivo. E depois, não só existe muita coisa, como a sua aplicabilidade é muito grande. Podemos aplicar, e como vocês têm visto, podemos aplicar a inteligência artificial a praticamente qualquer problema social, qualquer problema que vocês possam imaginar, desde qualidade de educação, desde cidades inteligentes, sustentáveis, alteração climática, agricultura, tudo e mais alguma coisa.
Porquê? Porque temos uma diversidade muito grande de algoritmos, temos hoje em dia uma geração muito grande de dados e podemos então fazer essa aplicação. Eu vou passar agora aqui a apresentar alguns trabalhos dentro de cada ramo da inteligência artificial. Eu começo aqui com processamento de linguagem natural. E isto nada mais é do que, por exemplo, os chatbots que mostrei há pouco, a capacidade de nós não, dos algoritmos perceberem aquilo que nós escrevemos ou que nós dizemos, e de processá-los de alguma maneira. Um dos trabalhos que foi feito nesta área foi, um dos trabalhos que foi feito por mim, foi detecção de depressão utilizando técnicas de Deep Learning e NLP. NLP é Natural Language Processing. E no fundo esse trabalho basicamente, nós coletamos diferentes tweets. Isto é um trabalho publicado, eu também vou deixar o link desse trabalho nas referências, depois se quiserem ver. Nós coletamos diferentes tweets, fizemos um pré-processamento e analisamos o seu intuito, ou seja, analisamos se estes podiam ou não estar associados à depressão. Uma análise mista, ou seja, utilizamos algoritmos capazes de inferir a polaridade da frase, ou seja, se esta tinha um sentimento negativo ou positivo associado, e uma validação manual. Depois, utilizamos técnicas para aumentar os dados, para criarmos um conjunto de dados com bastante representatividade. E depois utilizamos tanto modelos de Deep Learning como modelos de Machine Learning para avaliar se determinado tweet podia ou não estar associado à depressão. No fundo, com esse trabalho, o objetivo era mesmo termos um sistema que, ok, se esta pessoa, agora já nem é tweet, já é o X, mas se esta pessoa publicou algo no X, ehm, e ehm, tem um sentimento, pode ou não ter um sentimento de depressão associado, nós somos capazes de detectar. Nós somos capazes de detectar que esta pessoa pode ou não indicar sentimentos depressivos no próprio tweet em si. Outro trabalho feito nesta área foi um tradutor de inglês para Cherokee. Eu acredito que muitos de vocês não conheçam Cherokee. Basicamente é praticamente uma, uma língua morta, muito pouco, é de uma tribo indígena americana, salvo erro, e tem muito poucos dados. Até há bem pouco tempo o próprio Google Tradutor não suportava esta tradução. E no fundo eu fui capaz de encontrar alguns dados de Cherokee e criei um tradutor. Aqui, e eu coloco aqui esse trabalho não porque é um trabalho com muito sucesso, porque os resultados nem foram incríveis, mas coloco esse trabalho para alertar uma coisa muito importante, que é, normalmente quando nós trabalhamos com os dados, nós temos de ter a capacidade de perceber a representatividade dos mesmos. E nesse trabalho, eu consegui fazer um tradutor, ele até funcionava, mas havia um problema, porque os dados que eu tinha em Cherokee, ou seja, de tradução de inglês para Cherokee, era tudo referente a textos religiosos. Ou seja, as traduções que eu consegui colocar o sistema a fazer apenas eram capazes de traduzir textos religiosos. Quando vocês colocavam outra coisa qualquer, não funcionava. Porquê? Porque os dados de treino não tinham a representatividade necessária para que pudesse depois ser generalizado aos diferentes contextos. E normalmente eu gosto de referenciar esse trabalho não pelo seu sucesso, mas por essa questão em concreto que é muito importante de analisar. Outros exemplos de processamento de linguagem natural é, por exemplo, quando vocês fazem uma pesquisa no Google, qualquer tradução, filtros de e-mails, chatbots, tudo que seja processar aquilo que escrevemos, falamos, eh, pode ser usado como exemplo. Outra área muito interessante é as áreas das RNNs, as Recurrent Neural Networks. No fundo, o que isto faz é análise de séries temporais ao longo do tempo. Como é que nós, a partir da evolução temporal de algo, podemos prever os próximos X anos, X dias, X horas, o que quer que seja. Um exemplo normalmente muito importante nesse tipo de casos é a previsão das ações. Por exemplo, aqui a IBM, temos dados da evolução das ações entre 2006 e 2017, mais coisa menos coisa,
E nós, com esta evolução, conseguimos, utilizando modelos como as Recurrent Neural Networks, conseguimos prever se a distribuição se mantiver na lógica que se tem vindo a manter entre 2006 e 2017, conseguimos prever mais ou menos a evolução que vai ter. E, por exemplo, neste caso, este modelo preveu, e vocês conseguem ver na linha vermelha, a linha vermelha é o que o modelo preveu, e a linha azul. Não, desculpa, a linha vermelha é o que aconteceu e a linha azul foi o que o modelo preveu. E vocês conseguem perceber que, embora não tenha sido exato, a distribuição andou mesmo muito perto. E é muito interessante perceber que, em condições normais, estes modelos funcionam. Claro que estes modelos são baseados nos dados históricos e não preveem condições extraordinárias no futuro, que normalmente acontecem, e é por isso que, infelizmente, não somos todos ricos e utilizamos estes modelos para comprar ações. Agora chegamos àquele que é para mim um algoritmo bastante interessante, com bastante aplicabilidade. Normalmente as pessoas tendem a não explorar muito, mas eu aconselho, se puderem, a ler mais sobre, que é o Reinforcement Learning. E eu vou-vos mostrar um exemplo. Aquilo que vocês estão a ver é um sistema de inteligência artificial feito para encontrar o menor caminho possível. Ou seja, as regras são muito simples. E a única coisa que definimos é ele só pode andar um quadrado na diagonal ou para os lados e não pode entrar nos quadrados cinzentos. E começando, creio que neste quadrado aqui, ele tem, o sistema tem que sozinho perceber qual é que é o caminho mais curto para chegar ao objetivo, neste caso o quadrado amarelo. E como vocês podem ver, inicialmente ele não faz a mínima ideia para onde andar, ou seja, ele vai escolher caminhos de forma totalmente aleatória. Mas se repetirmos isto durante muitas iterações, e vocês podem ver, isto é totalmente aleatório. Qual é que é o problema? Enquanto ele não chegar ao quadrado amarelo, não existe recompensa positiva para o modelo. Ou seja, todas as ações que ele está a fazer são ações negativas. Como vocês podem ver, eh, existe aqui uma parte em que ele acertou com o caminho. E acertando com o caminho, nós chamamos um caminho com recompensa. Porquê? Porque ele chegou ao objetivo. Chegando ao objetivo, existe programaticamente uma recompensa dada ao modelo. O modelo sabe que quando chegar aqui, se andar para a esquerda, é um bom passo. Enquanto quando chegar aqui, se andar para a direita, é um mau passo. Ou seja, neste momento, ele já tem uma noção mais ou menos do que fazer quando chegar a este quadrado. Mas reparem no que vai acontecer. Ele vai continuar a explorar o caminho. E neste momento ele já tem quase o mapeamento do terreno todo feito. Ele já sabe que se estiver aqui, o ideal é ir para ali e não para trás. Já sabe que se estiver aqui, o ideal é vir para aqui ou para aqui e não para trás. Isto tudo com a recompensa. Quanto mais perto está do objetivo, maior é a recompensa. Quanto mais longe está, embora que caminhe, mesmo que caminhe para o objetivo, menor é a recompensa. Tudo isto, ao longo de muitas iterações, faz com que o modelo seja capaz de, dentro destas circunstâncias, perceber qual é que é o caminho mais rápido a chegar a determinado objetivo. Vocês podem ver que neste momento ele mapeou o terreno todo, e que o caminho mais rápido é seis, seis movimentações. A partir daqui vai na diagonal e depois chega ao objetivo. Outro exemplo, na mesma ordem, imaginem, isto aqui é uma simulação, mas imaginem, isto pode ser, por exemplo, um sistema de condução autónoma. Claro que não na vida real, porque não queremos destruir assim tantos carros, mas o modelo em si, muitos dos modelos de condução autónoma treinam nesse tipo de condições de ambientes de simulação e depois são adaptados no contexto real. Mas aqui o objetivo é os carros fazerem esta pista sem conhecerem o ambiente, e vocês podem ver a rede neuronal a mudar. A partir do momento em que um carro falha ou que um carro tem sucesso, os pesos e a rede neuronal está a treinar neste momento. Vocês podem ver aqui, representado.
E isto tem muitas iterações, eu vou passar um pouco mais à frente. Conforme vai passando o número de iterações, os carros vão chegando mais longe. Vocês conseguem ainda ver aqui os pesos a alterar. E conforme vai passando o número de iterações, temos mais carros a fazer o caminho correto, porque eles aprendem o que devem fazer. Aqui ainda. E chega a um ponto em que existe alguém que consegue o caminho. Agora, uma coisa muito importante: esse tipo de modelos, mesmo quando são bem-sucedidos, existe algo que nós denominamos como fator de descoberta. E o que é o fator de descoberta? Se nós não tivermos o fator de descoberta, assim que um modelo destes aprenda como fazer de forma bem sucedida, nunca vai alterar. Mas como todos nós sabemos, uma ação pode ser bem sucedida, mas pode ser melhorada. E para isso existe o fator de descoberta. Se nós continuarmos a treinar esse tipo de modelos, eles vão alterando pequenas coisas para tentar melhorar, por exemplo, o tempo a que chega ao final do percurso, ou dependendo do tipo de problema, outras variáveis, alteram outro tipo de variáveis para poderem ter então esse fator de descoberta e otimizarem a solução. Para finalizar aqui o tópico de Reinforcement Learning, eu deixo-vos com algo que foi apresentado em 2019, salvo erro, da OpenAI, que é o conceito de Reinforcement Learning aplicado ao jogo das escondidas. Eu creio que vocês conseguem ouvir o áudio. On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is Está em mudo, Francisco. a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. À medida que o tempo vai passando, The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to como prepare. podem ver, eles começam Even a criar so, the diferentes hiders must learn soluções. to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. Agora reparem, os azuis tiveram a capacidade de perceber como é que se iam isolar dos vermelhos. Isto é tudo inteligência artificial. E os vermelhos tiveram a capacidade de perceber que podiam utilizar a rampa para entrar dentro do abrigo dos azuis. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Mas depois os azuis perceberam que podiam simplesmente roubar a rampa que estava do outro lado e fecharem-se aqui. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. Agora vejam algo muito interessante. A partir do momento em que um objeto tem o símbolo do cadeado, ele não pode ser utilizado por a equipa vermelha. Portanto, neste caso, o agente azul percebeu que se bloqueasse a rampa, não havia qualquer hipótese neste caso, a inteligência artificial vermelha, chegar onde ele está. E até a própria pessoa no vídeo diz que achava que era a última interação que iam ter. Agora vejam exatamente o que é que acontece. However, we found that after more training, the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter.
In the last stage of emergent stress, Isto é algo bastante interessante, porque isto não é programado, isto é. Nós não, ninguém controla isto. Com muitas iterações, eles vão aprendendo as diferentes estratégias e há determinadas estratégias que se calhar nem nós pensaríamos. Aposto que vocês estão a ver isto e nenhum de vocês achou que seria possível surfar a caixa até chegar ao esconderijo. Portanto, é algo muito interessante nesse tipo de algoritmos que, ao longo de muitas iterações de diferentes jogos e por aí fora, conseguem aprender as diferentes estratégias necessárias. Outra aplicação é as redes convolucionais. As redes convolucionais, eu já falei delas atrás, são redes para trabalhar imagens. Esse também é um trabalho que foi feito por mim. A rede YOLO é uma rede baseada na CNN, normalmente usada para detecção em tempo real de objetos. Vocês com toda a certeza já viram aqueles vídeos em que em tempo real a inteligência artificial detecta o que é que está a acontecer. E no fundo este trabalho é exatamente isso. É um modelo geral adaptado ao contexto específico de detecção de cansaço. O que é bastante interessante, como vocês podem ver, isto aqui foi o sistema que eu fiz, e o modelo é capaz de detectar se a pessoa está acordada ou se a pessoa já está cansada. Imagina isto, por exemplo, aplicado à condução, eh, em múltiplos casos em que pode ser bastante interessante ter algo assim para alertar ou para controlar determinado comportamento do sistema. Agora passamos para Generative Learning. Vocês já viram com toda a certeza múltiplas aplicações que geram conteúdo. Eu trago aqui apenas em título de exemplo algo que foi apresentado neste artigo que eu depois recomendo também a lerem. É bastante interessante e tem colaboração de diferentes organizações bastante interessantes também. E no fundo, o sistema de drag your gun é generativo, onde vocês podem alterar as características da imagem em tempo real. No fundo, é gerar a partir de algo já criado. Eu creio que o Photoshop, por exemplo, tem algo semelhante a isto atualmente, mas na altura em que o artigo foi publicado, isto foi bastante popular. Claro que a inteligência artificial generativa tem avançado bastante e com isso as aplicações tornam-se obsoletas muito rapidamente. Outro artigo muito interessante é o Music LM, o Generate Music from Text. Basicamente é como o título diz, gera música a partir de uma descrição. Neste caso é bastante interessante porque a descrição é The main soundtrack of an arcade game, ou seja, o som principal de um jogo arcade é fast-paced, tem um ritmo elevado, tem um som de guitarra de fundo, é repetitiva e é fácil de nos lembrarmos, com sons pouco expectáveis, como a bateria, por exemplo. Se vocês ouvirem, embora não seja 100% accurate, ainda assim é algo bastante semelhante àquilo que é apresentado e que é pedido aqui, a música gerada. Vou passar agora a reproduzir. Como vocês podem ver, tem aqui algumas semelhanças. Eu pelo menos consigo perceber aqui a parte do jogo arcade, fast-paced. É, é bastante interessante, isto pode ter diferentes aplicações. Outra coisa bastante que vocês conseguem encontrar e que é. Nem sei muito bem o que devo achar sinceramente desta aplicação. No fundo é estranha, mas acaba por ser criativo. É os podcasts gerados por AI. Vocês conseguem, por exemplo, ter o Lex Fridman a entrevistar o Richard Feynman. Vocês conseguem ter o Joe Rogan a entrevistar o Steve Jobs. Uh, se acederem ao site do podcast .ai, têm acesso aqui a esse tipo de conteúdo. E depois outra coisa, outra aplicação de inteligência artificial generativa, e é algo que eu até trabalho atualmente, que é aplicações de multi-agents, ou múltiplos agentes de AI. Aquilo que vos estou a mostrar é um sistema de AI que, no fundo, simula uma empresa,
onde cada pessoa que vocês veem aqui é uma inteligência artificial que faz parte de uma determinada equipa. Temos a equipa de testing, temos a equipa de code, temos a equipa de design, temos a equipa de documentação, e cada inteligência artificial tem uma responsabilidade específica, mas comunica com outros elementos, ou da sua equipa, ou de outra equipa, se tal for necessário, e eles comunicam todos uns com os outros para chegar a uma determinada solução. Ou seja, no fundo, o que é que isto faz? Vocês pedem para fazer determinado software, que é o que uma empresa de software faz, e eles comunicam entre eles, geram pedaços de código, fazem tudo o que for necessário e no final dão-vos o output, que é um programa inteiro. Por isso é que isto é o título do artigo que apresentou este trabalho era uma aplicação capaz de fazer um jogo por $1, porque o dólar que falamos aqui é o custo que tem os requisitos, os pedidos que fazemos aos modelos. E eu vou-vos mostrar muito rapidamente, não vou mostrar tudo. Mas aqui vocês podem ver, isto é a reprodução do chat que existe. Isto são as diferentes inteligências artificiais. Isto é o chat que existe entre eles. É bastante interessante. Tem, por exemplo, sugestões. Tem uma inteligência artificial a concordar com a outra, portanto, os agentes a concordar se tal acontecer. Muita coisa a acontecer. E no final, isto foi, como vocês podem ver, o pedido feito foi desenvolver um jogo de ping-pong. E no final, aquilo que vocês têm é o jogo do Pong, que ele aqui não vi a descrição, mas acredito que o ping-pong seja mesmo associado ao Pong e não ping-pong como nós associamos. Isto tudo gerado por uma companhia de software, uma empresa de software constituída apenas por agentes de AI. Depois de vos mostrar todas estas aplicações, e entramos aqui no capítulo final da apresentação. Existem múltiplas outras aplicações que não mostrei, mas será que isto é o objetivo final? Será que nós estamos a entrar num ponto em que não é possível inovar? Claro que não. As LLMs dominam neste momento o cenário de inteligência artificial, mas há algo que normalmente é sempre referido, que é o conceito de AGI. AGI refere-se a Artificial General Intelligence, que no fundo a inteligência generalizada é a capacidade de uma inteligência artificial ser realmente inteligente em qualquer área da sociedade, em qualquer ramo de conhecimento, coisa que ainda não temos. E depois ainda temos algo que é ainda mais complicado, ainda estamos mais longe de chegar lá, que é o ACI. O ACI, basicamente, é o Artificial Super Intelligence, que no fundo é as máquinas terem capacidade superior à nossa para raciocinar. Atenção que aqui escolhemos todas as questões éticas e morais que isto possa ter, estamos apenas no conceito técnico de chegar a isto. E no conceito técnico nós estamos muito longe sequer do AGI e completamente numa distância muito elevada do ACI. E uma má notícia é que o progresso tem vindo a abrandar. A OpenAI, especialmente, tem sido uma das empresas que está em termos de Generative AI, que está na vanguarda da inovação. Recentemente disse que tem estado a evolução tem diminuído e facilmente se percebe porquê. As LLMs, elas são treinadas já com uma quantidade muito grande de dados e por mais que nós tenhamos muitos dados a ser gerados, a sua diversidade é limitada. E quanto mais dados nós vamos colocar nas LLMs, treinar novas LLMs maiores, que neste momento é aquilo que se faz, é criar maior e maior e maior, não quer dizer que isso aumente a sua capacidade. Aliás, em muitos casos, e há artigos até que explicam isto, diminui as suas capacidades, porque já estamos a replicar dados, já estamos a colocar dados até com pouca qualidade, muito pouco validados e por aí afora. E portanto a inovação tem vindo a diminuir e neste momento entramos aqui numa corrida para a definição de uma nova arquitetura. Tal como eu falei, tem vindo a aumentar o tamanho desse tipo de modelos. Vocês lembram-se de terem visto os neurónios lá atrás? Pronto, por exemplo, o GPT-4, que é o último modelo lançado, pelo menos classe de modelo lançado pela OpenAI,
tem mais de 1 trilhão de neurónios. Portanto, tem mais de 1 trilhão daquelas pequenas funções dos perceptrons eh, a rodar ao mesmo tempo cada vez que vocês fazem uma previsão ou cada vez que vocês fazem um pedido à rede. E para a aprendizagem, então, tem mais de 1 trilhão de neurónios que precisam de se adaptar e de reajustar os seus parâmetros. Portanto, como vocês podem imaginar, nós não temos. Isto traz vários problemas associados. Não só o problema de não há escalabilidade a partir daqui, e o problema de que nós não conseguimos entender o que se está a passar. Nós não, com este número de parâmetros e este número de neurónios nesse tipo de redes, como devem imaginar, ninguém consegue explicar o que é que está a acontecer desde o input até ao output, porque para isso vocês iam ter que analisar 1 trilhão de operações que estão a acontecer nos neurónios, mais multiplicado pelas suas conexões uns dos outros, ou seja, é um número estratosférico de operações matemáticas e estatísticas que no fundo estão a ser feitas na sua base. Ou seja, quando vocês fazem um pedido a uma LLM, não é possível ou é muito difícil de justificar o resultado. Isto é toda uma área de inteligência artificial, a área de explicabilidade, a área ehm, de safe AI, de segurança. Não vou entrar muito por aí, mas trouxe aqui um exemplo daquilo que falo, que é recentemente, e nas referências vocês conseguem encontrar a conversa toda que houve entre a pessoa e a inteligência artificial. Recentemente aconteceu um caso um pouco estranho. Numa pergunta completamente normal, a pessoa estava a tentar arranjar dicas para uma tarefa que tinha em mãos. Numa pergunta completamente normal, como vocês podem perceber, não tinha nada de especial, é uma pergunta simples. A resposta da inteligência artificial, no fundo, é uma ameaça. Aliás, a resposta nem é só uma ameaça, como é extremamente estranha. E como é que isto se explica? Explica-se não se explicando, explica-se porque o tamanho das LLMs são enormes. O tipo de dados que lá entram, muitas vezes ou quase sempre não são validados, porque são quantidades demasiado grandes. E aquilo que acontece é que pode haver determinados inputs que ativem determinados neurónios para nos dar um output específico que não faz qualquer sentido para nós, humanos, mas que para a rede neuronal foi isso que aprendeu durante o treino. E aqui é um bom exemplo. Esta resposta não devia ser possível, mas aconteceu. E, tal como vocês viram atrás, nós chamamos isto de alucinações. Alucinações são respostas que para nós não faz sentido, mas que para a rede elas acontecem. Nós não percebemos porquê, porque não dá para ter essa percepção, mas elas acontecem. Por exemplo, temos chatbots que suportam cidades que não, políticas de cidades que não existem. De certeza, não sei se vocês já fizeram, vá, mas tentar utilizar o ChatGPT para obter referências. Até há bem pouco tempo dava-nos referências inventadas. Muitas vezes referencia casos legais que são completamente inventados. Aqui na imagem é algo caricato que temos um chatbot que vende um carro por $1. Uh, e portanto, este tipo de coisas tem que ser bastante controlado e bastante pensado quando utilizamos LLMs. O que vem a seguir? O que vem a seguir é difícil de prever. A qualquer momento pode surgir uma nova arquitetura, mas aquilo que tem surgido e aquilo que tem sido os movimentos recentes é as LLMs, claramente ainda, vão ter cara, vão ter voz, vão ter personalidade num futuro próximo. Depois teremos também abordagens colaborativas de resolução de problemas entre inteligência artificial e as pessoas, uma colaboração maior, já se começa a ver. Teremos também soluções de computação inspiradas no cérebro, soluções mais cientificamente aliadas ao funcionamento do cérebro, tanto teorias como modelos, hardware e por aí afora. E algo que tem surgido também muito recentemente, que é a inteligência artificial utilizando mecânica quântica, que é, no fundo, exatamente a mesma inteligência artificial que temos agora, mas com um poder de processamento muitas vezes superior. Aliás, eu não sei se vocês estiveram atentos, mas há 2 dias a Google apresentou os seus avanços em computação quântica
E podemos ver aqui, por exemplo, a comparação que eles fazem, que uma tarefa que normalmente num computador num supercomputador tradicional, já não estamos a falar do computador que nós temos em casa, mas um supercomputador tradicional, esta tarefa iria demorar 10 septilhões de anos, ou seja, mais que a idade do universo, uma tarefa completamente impossível de resolver. Este modelo faz essa tarefa em praticamente 5 minutos. E vocês conseguem ver aqui a imagem do computador do quântico que a Google está a trabalhar. E, portanto, acredito que nos próximos largos anos, se conseguirmos ter esta computação quântica aplicada à inteligência artificial, teremos grandes avanços. Para finalizar a minha apresentação, muito rapidamente, deixo aqui apenas algumas recomendações. A primeira é o filme The Imitation Game. Não é cientificamente 100% accurate, mas é um bom filme para mostrar a vida de Alan Turing, para mostrar de uma forma geral aquilo que representou e que fez o seu trabalho. Portanto, recomendo que vejam, se ainda não viram. Depois há um documentário muito bom também sobre os problemas nos sistemas de reconhecimento facial, que é o Coded Bias, os problemas de racismo associado a esse tipo de sistemas e a importância da diversidade dos dados que eu tanto referi ao longo desta apresentação. Aconselho também a lerem o livro Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans. No fundo, é um pouco aquilo que eu fiz aqui hoje, mas mais aprofundado. Se falar sobre cada tópico, não precisam de perceber absolutamente nada sobre inteligência artificial. O livro está feito mesmo para dar essa introdução e para vos apresentar as diferentes áreas e aplicações e o desenvolvimento. E vou deixar nas referências vários livros, artigos, cursos com conhecimento base de inteligência artificial que vocês podem consultar se quiserem aprender um pouco, começar pelo conhecimento base para depois poderem então ir para as coisas mais específicas. E no fundo foi isto. Espero que tenham gostado. Estiquei-me aqui um bocadinho no tempo, mas não foi muito também. Portanto, se tiverem alguma dúvida, peço que façam a questão e eu tenho todo o prazer de responder. Obrigado, Francisco, pela sua palestra, pela sua intervenção. Houve aqui certamente várias temáticas muito interessantes e alguns problemas éticos que eu vejo aqui relacionados com a inteligência artificial generativa, nomeadamente o facto de nós estarmos a utilizar dados como propriedade intelectual para treinar estes modelos, que depois geram conteúdo novo que não se carece de pagamento desses direitos de autor aos dados em que eles foram treinados. E, portanto, também tem outra coisa a ver com a curadoria dos dados, que muitas vezes não é feito, que pode conduzir a que esses sistemas, ao invés de evoluírem, terem menos performance no futuro. Portanto, temos neste momento várias pessoas ainda na palestra. O que eu pedi era que, se alguém tem alguma questão para a fazer através da opção levantar a mão do Zoom, Raise Hand, se quiser fazer. Eu também tenho alguma audiência em sala de aula, vou fazer se há alguma questão que queiram colocar. Portanto, acho que seria interessante, se alguém tem alguma coisa a questionar, fazê-lo através de levantar a mão. Eu vou tentar verificar aqui se os participantes pedem a palavra. Dá-me só um minuto, mas parece-me que a sua apresentação foi tão clara que não deixou dúvidas à plateia, digamos assim. Uma pessoa quer falar, ok? Ok. Se podem dar a palavra. Gonçalo, posso falar? Claro que sim. Ok. Então, Francisco, é o professor Nuno Gil. Antes de mais, muito obrigado pela sua apresentação.
Pronto, eu não sei quem está a assistir, pronto, mas espero que estejam a assistir alunos do terceiro ano, mas mesmo que não sejam alunos do terceiro ano. Pronto, para dizer que o Francisco, eu não entrei no início da apresentação, de modo que não sei se falou sobre isso, e já agora peço desculpa se me estarei a repetir, mas é curioso porque o Francisco fez o projeto na área de reconhecimento de imagem. Ou seja, não sei se o Francisco falou alguma coisa sobre isso. Eh, e, Por acaso não abordei, professor, Ok. sobre o Não, projeto. isto é interessante porquê? Porque assim, normalmente na maior parte dos projetos envolvem sempre ou desenvolver sites, ou desenvolver aplicações, ou desenvolver esse tipo de coisas. Pronto, e o que é curioso é que o trabalho do Francisco, e, pronto, e neste caso do Luís, que era o seu colega, fugiu a essa norma. E enfim, explicando rápido para os colegas que possam estar a assistir, era um sistema que detectava os produtos que entravam num frigorífico, vá, digamos assim. Ou seja, também que sirva de inspiração para os seus colegas e que, pronto, que venham a fugir também um bocado ao normal de projetos de desenvolvimento para a web. E ao longo da apresentação apresentou tantas possíveis áreas de projeto. Pronto, olha, obrigado por isso e esperemos que sirva mesmo de inspiração. E obrigado pela apresentação, Francisco. Muito gosto em vê-lo. Tá bem? Muito obrigado, professor. E apenas complementar que podia ter sido um bom exemplo, por exemplo, quando apresento as redes convolucionais. O projeto final nada mais era do que um modelo de rede convolucional. Tinha as suas especificações, porque ele tinha que rodar num dispositivo móvel. Então, em termos do peso que tinha o processamento da imagem, tinha que ser reduzido. Mas sim, é um ótimo exemplo. Na altura, a aplicação detectava os produtos para adicionar numa lista de compras. Um, e já nessa altura foi bastante interessante explorar. Portanto, sim, entrava na categoria de interpretação de imagem. Ok, não sei se mais alguém quer intervir, fazer algum comentário sobre a palestra. Aliás, eu acho que todos repararam, mas está disponível aquele QR Code para vocês terem mais alguma informação sobre o orador e também sobre os projetos. Tem o e-mail, que se quiserem contactar, também o podem fazer, apresentar alguma dúvida ou, portanto, apresentar também algum projeto ao Francisco que vocês estejam a trabalhar e que precisem de alguém que vos ajude. Não sei qual é que é a disponibilidade dele, mas efetivamente acredito que tenha disponibilidade para vos Claro que ajudar. sim. Até porque os primeiros passos são os mais complexos de dar. Pronto, Ok. Sim, e de uma forma geral, professor, se me permite, apenas dizer que esta apresentação, se houver alguém que não tenha percebido tão bem o que foi apresentado aqui, acaba por ser normal porque foram apresentados muitos ramos de inteligência artificial. E normalmente vocês vão trabalhar mais especificamente em um ou em outro ramo. Portanto, não se assustem porque não é muito conteúdo. Claro que apresentar tudo de uma vez pode ser assustador, mas normalmente vocês focam-se numa outra área e depois aprendem mais sobre isso. Agora, recomendo a leitura daquilo que está nas referências, do conhecimento mais base, para terem uma noção do, daquilo que existe em termos dos conceitos mais raiz, para depois poderem então escolher aquilo que mais gostam. ok. Então, sendo assim, dou por terminado o nosso webinar, agradecendo em primeiro lugar ao Francisco pela sua contribuição e agradecendo àqueles que estiveram como audiência nesta apresentação, que estou certo que será muito interessante para quem assistiu, pelo menos para poder abrir um pouco os horizontes daquilo que será o seu trabalho, porque, queiramos ou não, ainda hoje a área académica e a parte de engenharia informática foca na programação tradicional e não neste tipo de tecnologias que eu acho que vão ser o futuro, mas que a academia ainda não consegue acompanhar e transmitir aos alunos. Acredito que no futuro a engenharia informática tenha uma componente muito maior de inteligência artificial e lá está, como existem cursos de ciência de dados e inteligência artificial, esse número de cursos vai aumentar porque realmente a minha opinião vale o que vale, mas eu não acredito que a inteligência artificial substitua o programador de boa qualidade.
Portanto, aqueles que são bons e que têm mérito na sua profissão nunca serão substituídos por inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai sim substituir alguns que não são tão bons e vai permitir criar um número enorme de novos trabalhos em que são necessárias pessoas altamente qualificadas para os operar e para os implementar. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado. Dou por encerrada a sessão. Muito obrigado a quem nos esteve a acompanhar à distância. Acredito que isto também seja uma mais-valia ser webinar e permita que cada um também, no conforto das suas casas, possam aderir a esta apresentação. E mais uma vez, obrigado, Francisco, e uma boa continuação a todos. Um bom resto de dia.